Oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa oficina de teatro online. Na nossa aula de número 19. Epa! 1, 2, 3. Uhul! Bom, nossas aulas estão disponíveis no nosso canal, então se você por acaso perdeu alguma das nossas aulas, é só entrar lá e acessar. Aos nossos alunos inscritos aqui na oficina, lembrando de colocar o seu nome no chat, principalmente se você estiver usando um outro nome ou um apelido. Me aguarda também aqui no final da aula, nos comentários, para tirar as dúvidas que vocês tiveram assistindo ao vídeo e pra gente bater um papo. Combinado? Antes de entrar no conteúdo da nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho das atividades que eu pedi para vocês na semana passada. Lembrando o que foi que eu pedi para vocês. Eu dei para vocês um texto, não disse de onde era, nem quem eram os personagens, nem qual era a situação. Eu dei só o texto. E deixei para vocês essa parte de pensar quem são esses personagens, onde eles estão, qual é a história que está por trás de tudo isso. Lembrando o que foi que eu pedi para vocês. Eu dei um texto que era o seguinte: a mentira é imoral e inútil. O mentiroso é sempre apanhado. A pessoa honrada presta toda atenção. A pessoa honrada não mente em nenhuma circunstância da vida, ainda mais insignificante. Batem na porta no corredor. Quem será? Algum chato. Vai e se for alguém me procurando, diz que não estou em casa. Vamos ver então o que vocês aprontaram? Segue comigo então no momento Comentar. Pessoal, eu fiquei encantada com as cenas que vocês fizeram. Foi bem redondinha. Quando eu chamo de redondinha, eu tô falando que tava bem claro o início, o meio e o fim. Vocês criaram situações maravilhosas para aquele texto entrar na cena. Vocês criaram uma base, conduziram a gente para que o texto entrasse como se tivesse sido escrito para aquela cena. Quando a gente entendeu quem era aquele personagem, qual era a situação que estava acontecendo ali, o texto entrou de uma forma tão suave em todas as cenas, fora as ideias maravilhosas que vocês tiveram para essas situações. E eu vou aproveitar e vou falar aqui um pouquinho quais foram essas situações. Nós tivemos um personagem que, pela forma de falar e de se comportar, a gente via que ele se achava, assim, um pouquinho superior, acima da humanidade. E ele falava com outro personagem: venho aqui te trazer uma reflexão sobre a mentira. Colocava de uma forma muito superior, que sabia o que estava fazendo e falando. Quando de repente batem na porta, a primeira coisa que ele faz? Mente. Então a construção desse personagem foi muito interessante pela forma de falar e se comportar. A gente teve também um menino que quebrou o guarda-chuva do pai. A primeira coisa que pensou é: meu pai vai me matar quando souber que eu quebrei o guarda-chuva tão querido dele. E ele pensa em mentir, mas imediatamente vem aquela reflexão sobre: não ser legal mentir, e ele resolve que não vai mentir, mas opa, batem na porta, a primeira coisa que ele faz é mentir. A gente ficou achando que esse menino não ia mentir, não ia deixar de falar pro pai a história do guarda-chuva, só que a gente é surpreendido que mesmo depois de toda a reflexão, ele vai mentir. Tivemos uma cena que a filha chegou em casa contando pra mãe que mentiu pra professora e que deu o maior problema, tomou maior bronca. O que a mãe faz? Senta a filha e fala tudo que não se deve fazer, fala todo aquele texto escolhido aqui. E aí, quando a gente menos espera, batem na porta, chega a dona Neuza pra falar com a mãe e a mãe diz que eu não tô. Aí a filha pergunta pra ela: mãe, mas você não disse que não se deve mentir em nenhuma circunstância? E a mãe se toca que ela também mente de vez em quando e elas fazem um trato
de não mentir mais. Percebe que nessa cena, o texto não foi o final. Ainda teve uma continuação, uma conclusão. Você vê, cada um colocou o texto em um lugar da cena. Algumas pessoas começaram com o texto e depois desenvolveram a situação. Outras pessoas, o texto era o meio, era o conflito. E em outras situações, o texto entrou no final para fechar a ideia. Tivemos uma cena em que uma amiga chega desesperada na casa da outra amiga, dizendo que tá devendo dinheiro para uma pessoa, se ela podia ficar ali na casa dela, que ela não contasse para ninguém que ela tava ali. A amiga diz: olha, você pode ficar aqui por um tempo, mas eu acho que a mentira não é legal. Aí fala todo o texto pra amiga, que parece que entendeu, mas quando batem na porta ela diz: tudo bem, mas se for pra mim, diz que eu não tô, tá bem? Tivemos uma cena em que a filha chega em casa, a mãe tá preparando o almoço, ainda não tá pronto. Aí ela diz: filha, vai fazer o dever enquanto eu termino o almoço. Só que a filha, ao invés de fazer o dever, ela resolve fazer as unhas. E a mãe grita: já tá fazendo o dever? Ela diz: tô! A mãe entra no quarto, dá de cara com a filha, ela não está fazendo o dever, está fazendo as unhas. Então a mãe resolve ter uma conversa com a filha, falar sobre como é ruim mentir. Batem na porta, aí ela diz pra filha: vai lá e mente, diz que eu não tô. Tivemos uma outra cena em que o filho pede pro pai pra sair, ele diz que não. Aí ele diz: mas a mamãe já deixou. A mãe ouve e diz: não deixei não. E aí o pai vem e conversa com o filho que não é nada legal mentir. E aí batem na porta e o pai fala: vai lá. E diz que eu não tô. Vemos uma outra cena em que a filha tá na geladeira, a mãe pega ela na geladeira e diz: você não tá comendo chocolate não, né? Não tô, tenta mentir. A mãe percebe que tá sujo de chocolate. Ela diz: nós conversamos, nós falamos que hoje não é dia de chocolate, que você precisa esperar. E aí ela resolve ter uma conversa com a filha. Senta pra falar: você tá mentindo muito, mentir não é legal. Vem todo o texto até que batem na porta e a mãe diz que eu não tô. Tivemos uma cena em que uma mãe recebeu uma ligação da escola, da diretora, dizendo que o filho mentiu. E então, quando o filho chega em casa, a mãe senta, conversa com o filho e diz: isso não é legal, mentira, não é legal. Fala todo aquele texto, toca a campainha, ela diz: olha, se for pra mim, eu não tô. E pra surpresa dela, ainda era a diretora dizendo que se enganou, que o filho não mentiu. Nessa situação aqui, ainda tem o desenvolvimento da cena com a mãe conversando com a diretora. Tivemos uma cena em que a amiga chega da escola, sentiu falta da outra que não foi. A escola liga pra ela e pergunta: por que você não foi? Então elas combinam de se encontrar, que ela quer contar alguma coisa pra amiga. Conta que a outra amiga mentiu pra ela, que foi que ela se sentiu traída. Então, a amiga fala: não foi nada legal o que ela fez, não se deve mentir em situação nenhuma. E quando toca a campainha, ela diz: se for pra mim, diz que eu não tô. Tivemos uma outra situação entre amigas aqui, de uma briga entre amigas. E aí, a pessoa que trabalha na casa de uma delas chega e fala: olha, a fulana tá aí. Não, eu não quero saber da fulana depois de tudo que ela fez, de toda a mentira. Dá o texto todo sobre a mentira. Aí houve barulho, ela fala: é a fulana. Depois de dizer que não se deve mentir, em circunstância nenhuma, ela diz: diz pra ela que eu não estou. Tivemos uma cena que começava com barulho de algo sendo quebrado e abria, parecia a televisão rachada, uma imagem dela rachada. E aí a gente viu o personagem andando de um lado para o outro, falando com o outro personagem: não se deve mentir. O que a gente entendeu que a pessoa disse que não foi ela. Não se deve mentir, fala o texto todo e no final, quando batem na porta, ela diz: vai lá e diz que eu não tô, tá? Vocês perceberam que as situações que vocês criaram, cada um, foi completamente diferente? Todas cabiam perfeitamente com aquele texto. Parecia que aquele texto tinha sido escrito para a cena de vocês. Isso foi maravilhoso. Fora a criação dos personagens, vocês tiveram muito cuidado com a criação dos personagens. Tanto na escolha do figurino para diferenciar o personagem, como na forma de fazer. No corpo diferente, na forma de falar. Além disso, vocês pensaram em alguns adereços, não só no figurino, mas no adereço que ia usar para representar aquele personagem, como por exemplo um paninho que ficava aqui no ombro e a gente já sabia qual era o personagem que estava falando naquele momento. Outra coisa que a gente adora ver é a participação da família. Fiquei encantada com o exercício de vocês. Arrasaram! Pessoal, esse texto que eu dei para vocês na aula passada, ele faz parte de um livro de uma pessoa muito importante para o teatro brasileiro, chamado Arthur Azevedo. Essa cena
tá dentro de um texto chamado Teatro a Vapor, que são várias cenas curtas. Esse texto que eu dei pra vocês é uma cena que é um diálogo entre um pai e um filho. E aí, quem será que se aproximou? Também não tem problema se aproximou. Eu falei pra soltar a criatividade. Arthur Azevedo era jornalista, foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e ele foi uma das pessoas que influenciou a construção do Teatro Municipal no Rio de Janeiro. Ele se destacou muito como dramaturgo e teve grande relevância na história do teatro de revista. Calma, eu vou explicar. O teatro de revista nasceu na França mais ou menos em meados do século XVIII e surgiu no Brasil por volta de 1860 e vai durar mais ou menos um século. O teatro de revista é um gênero de teatro popular que debochava das situações e da sociedade hipócrita da época. Tinha o que era chamado da Revista do Ano, que era apresentada no início de cada ano como um resumo cômico do ano anterior que passou, com cenas curtas, debochando de acontecimentos, criticando acontecimentos que aconteceram no ano anterior. Acontecimentos reais que ganhavam uma dimensão de brincadeira, de crítica, de deboche. O teatro de revista era muito alegre, muito divertido, cheio de músicas tocadas com orquestra ao vivo. E como o teatro de revista durou no Brasil quase um século, ele passou por 3 fases diferentes. O auge da primeira fase, quando as encenações tinham mais texto, foi justamente com as peças de Arthur Azevedo. Agora, vocês repararam a importância da música dentro do teatro de revista? E a gente já falou aqui como essas duas artes conversam bem. Bom, pessoal, por falar em música dentro do teatro, a gente sabe que o teatro musical conta a sua história através da música e do texto. E a gente já viu aqui como a música ajuda a gente a entender a história melhor, a contar tanto a letra quanto o ritmo. Uma outra forma da música entrar e ajudar a contar a história é o que a gente chama de trilha sonora. Que é isso? É aquela música que entra para dar o clima. Ela entra no momento certo para dar o clima da cena. Quem aqui se lembra de alguma música marcante de algum filme ou de algum espetáculo? Por exemplo, se eu cantar aqui. Quem sabe? Escreve aqui. E a gente pode brincar disso por muito tempo, é ou não é? Mas assim, como que eu faço em cena? Tem que ter um porquê, uma justificativa. Na hora de eu escolher uma música para entrar na minha cena, eu tenho que ter um porquê, tem que ter uma justificativa. Ela tem que me ajudar a entrar no clima que eu estou pensando naquela cena, a conduzir a minha ideia. Ela tem que estar contribuindo de alguma forma, certo? Já repararam que tem personagem que tem sua própria trilha sonora? E vai ajudar a entender a energia dele? Só pela música a gente já saca se é um criminoso, se é um mocinho. É ou não é? Tem músicas que já indicam que o filme é uma comédia, ou um suspense, ou uma cena de ação. Agora, além das trilhas sonoras, nós temos também os efeitos sonoros. Que é isso? Calma, vou explicar. Campainha, trovão, passos de alguém, porta abrindo, chave na porta. Tchic, tchic. Som de passarinhos. Vocês já repararam que eles entram muito, inclusive aqui na minha aula, não é? Os nossos amigos passarinhos. Hoje em dia, muito desses efeitos sonoros são gravados eletronicamente. Mas nem sempre foi assim, sabia? Eles também podem ser feitos com objetos, com o próprio corpo. Perdi o ritmo. Quando eu falo que nem sempre foi assim, antes da TV, as pessoas ouviam novelas de rádio. Vocês sabem o que é um rádio, né, gente? E os efeitos tinham que ser feitos ao vivo, com objetos, com pedaços de madeira, folhas de papel, instrumentos musicais e muitas vezes objetos que a gente nem imagina que vai fazer aquele som para uma situação completamente diferente. Por exemplo, batendo num balcão ou num pedacinho de madeira, a gente tinha a sensação que eram passos se aproximando. E vocês já repararam a quantidade de sons que a gente pode fazer com o corpo? Já deu uma estudada?
Tô viajando, né? Esse foi bom. Só que na boca tem uma caixa de ressonância, né? A gente pode inventar um monte de coisas. Ó, cada parte do corpo tem um som. Dá uma experimentada aí, vê que som que você tira. Além dessas sonoplastias, o som pode entrar para pontuar uma determinada situação. É como se aquele momento específico merecesse destaque. E costuma ser assim, uma ou duas notas, um acorde. Como, por exemplo, na comédia. Sabe quem perguntou por você? Ninguém. Numa situação de suspense. Que barulho foi esse? Sacaram? Gente, alguém ainda fala isso? Sacou? Enfim, pescaram. Entenderam? Sinônimos muitos. Muitos sinônimos. E hoje tá que tá. Bom, vamos para nossa atividade da próxima aula. Vocês vão fazer uma cena em que a música ou o efeito sonoro vão entrar para pontuar uma cena. Quando eu falo para pontuar, é que ela vai entrar como algo importante na cena. Ou seja, não é a qualquer momento que entra o efeito, uma música. É um momento chave que entra esse som, esse efeito sonoro ou essa música. Tem que ter muita importância na cena. Ou pelo menos dentro da condução da história dessa cena. Vamos lá, alguns exemplos. Efeitos sonoros podem ser trovão, raio, porta batendo, telefone tocando, vidro quebrando, sirene, sirene de ambulância, sirene de polícia, freada de automóvel, buzina, som de vento, de chuva, enfim, muita coisa. A internet tá cheia desses efeitos sonoros. A outra possibilidade é você fazer esse efeito sonoro, você criar esse efeito sonoro, tanto com o objeto, como eu expliquei antes, ou com o seu próprio corpo, ou até com a sua própria voz. Tipo isso, acabou de passar um avião, posso fazer Tudo isso que entra aqui na nossa aula. Tudo isso cabe. Não tem importância se você não achar ou não tiver como pegar na internet. Você pode fazer você mesmo. Ou com algum objeto que você vai tirar o som daquilo que você pensou. Ou com a sua voz, com o seu corpo. Combinado? Olha para as coisas que você tem ao seu redor e cria. Se você por acaso for escolher uma trilha sonora, ou seja, uma música para entrar, lembra que tem que ser importante dentro da cena. No caso da trilha sonora, pensa no clima que você quer passar. O que você tá querendo contar com aquela música. Por exemplo, cena muito comum em filme teen, em filme adolescente. Temos dois jovens que não se conhecem. E lá estão, dois jovens, é muito bom, né? Já mostra aqui a idade da pessoa. Temos dois jovens que não se conhecem e estão com seus livros, chegam atrasados, de repente, pum, se esbarram, os livros caem, um olha para o outro. Naquele momento, only you can make all this change in me. O mundo em volta está seguindo sua vida normal, seu tempo normal. Mas ali, entre aqueles dois, puro amor. O tempo parou. Percebem? Lembra de fazer umas perguntas para você mesmo pra história, a cena ficar mais elaborada. O que tá acontecendo quando esse efeito, essa música entra? O que acontece depois? Quem é o personagem? Como ele tá vestido? Todas aquelas perguntinhas que a gente sempre faz. Onde é que ele tá? O que tá acontecendo? Como ele tá se sentindo? Por quê? Quais são as motivações? Quais são as motivações? Pessoal, não tenham medo de arriscar. A gente vive repetindo isso, não tem certo, não tem errado. A gente cada dia tá construindo aqui um monte de ferramentas pra gente poder usar a cada cena e a cada cena a gente encontrar novos caminhos. Então é importante experimentar, joga suas ideias. Ela pode até parecer meio maluca pra você, não tem importância, investe, são suas ideias. E a gente aqui, doido pra ver as ideias de vocês. Lembrando que nós recebemos todas as nossas atividades até 21 horas da segunda-feira. Lembra de fazer o vídeo com o celular deitado. Combinado? Então quem ainda não se inscreveu no canal, essa é a hora. Não esquece de dar um like e compartilhar com os amigos. Todo mundo pode ver as nossas aulas.
Olha aí o meu efeito sonoro. Essa é a história de uma professora que tenta muito dar suas aulas, mas o cachorro não para. Toda vez que ela começa. Sabe por quê? Porque o cachorro adora a voz dessa professora. Ele quer se comunicar. Deixe seu nome nos comentários e aguarda aqui pra gente conversar um pouco. Agradecemos imensamente a PetroRio, nossa patrocinadora oficial, e a produtora Constelar pela realização desse projeto. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço apertado e até semana que vem. E hoje eu não cantei! Então lá vou eu com meu Only You can make all this change.